O tema de hoje é Vida Espírita, Espíritos Errantes, capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Pessoal, perguntas de 223 a 233. Esse trecho do Livro dos Espíritos, aliás, o livro inteiro, ele é alvo de aulas. Mas eu prometo para vocês que essa preleção não vai ser uma aula, porque aula à noite, né? No final da preleção, eu não quero ver ninguém dormindo aqui. Muito bom. Uma das heranças da pandemia foi o fato de que muita gente está trabalhando em casa. Eu, felizmente, sou uma dessas pessoas, estou trabalhando de segunda a sexta em casa, e isso é maravilhoso. Maravilhoso porque eu vejo meus filhos crescendo, eu convivo com a minha esposa, que eu amo muito, e tem uns contratempozinhos, porque a minha esposa esquece que eu estou trabalhando e fica pedindo coisas para eu fazer, mas tudo bem, né? E aí a televisão, invariavelmente, fica ligada e eu escuto, né? E eu percebi o seguinte: pela 7ª vez está sendo reprisada uma novela de 1994, e parte da história dessa novela, parte do enredo, parte da trama, fala sobre espiritismo, né? E eu achei engraçado, prestei atenção em 2 capítulos, e as mesmas perguntas, as mesmas objeções, as mesmas não aceitações. E aí eu fiquei pensando assim, em 1994, nessa época não tinha internet, nessa época não tinha celular digital. 30 anos atrás, eu pesquisei hoje e o conhecimento humano, ele está dobrando a cada 13 meses. 13 meses, 18, 20, não importa. A cada período inferior a 2 anos, o conhecimento humano dobra. Não é maravilhoso isso? A gente vê a tecnologia avançando, coisas maravilhosas sendo descobertas. Mas aí eu pergunto para vocês, para uma reflexão: moralmente nós estamos avançando, nós estamos melhorando moralmente, dobrando a nossa moralidade a cada 2 anos? A cada 4 anos? Ou será que muitas vezes o ser humano vem se comportando até mesmo pior do que há 100, 200, 300 anos atrás? Ou seja, moralmente parece que às vezes a humanidade dá marcha ré, não é? Por quê? Não é? Eu prometi que eu não ia fazer vocês dormir, eu prometo. Então, antes de chegar nas 11 perguntas, eu quero fazer um breve apanhado do que é o Espiritismo. Tá? O Espiritismo é uma doutrina baseada basicamente em 5 pilares. Primeiro pilar: Deus existe. Jesus disse certa vez: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Onde está o resultado do trabalho de Deus? É só olhar para o céu, esse universo infinito, e Deus continua trabalhando. Vamos passar rapidinho pelos pilares, vocês vão entender o porquê. Segundo pilar: crença na imortalidade da alma. Deus me criou, Deus criou cada um de vocês em momentos diferentes. Não importa aqui quem é o mais velho, quem é o mais novo,
não é não é o seu RG que define a sua idade ou há quanto tempo Deus te criou. E com isso, se Deus nos criou e Ele é o nosso Pai, o que nós somos em relação aos outros? Irmãos. Muito bom. Tem uma palavra aqui que é sempre um trava-língua. Terceiro pilar. Crença na pluralidade das existências. Trava-língua. Pluralidade. Resumindo, reencarnação. Talvez o tema, se não o tema mais polêmico, um dos mais polêmicos que traz o Espiritismo. Mas não é o assunto de hoje. Quarto pilar, crença na pluralidade dos mundos habitados. Eu sou um espírito encarnado, aliás, vocês também. Quando esse corpo para de funcionar, simplesmente eu me torno um espírito não encarnado. Aí vamos pensar um pouquinho. Espíritos precisam comer? Precisam respirar? Precisam daquilo que nós precisamos enquanto encarnados? Não. Espíritos vivem debaixo d'água? Sim. Sem oxigênio? Sim. Então, Deus não fez essa quantidade de bilhões, trilhões de planetas à toa. De acordo com a doutrina, todos eles são habitados. Ah, mas Carlos, a ciência não encontrou nada lá. Assim como também a ciência não conseguiu provar nem contrariar o fato de que existem espíritos. Se eles estão aqui, eles podem estar lá também. E o quinto pilar, a crença na comunicabilidade entre espíritos encarnados e não encarnados. Ou seja, as respostas que nós temos no Espiritismo vieram da onde? Vieram dos espíritos não encarnados. Existem meios de nós encarnados nos comunicarmos com eles. Bom, falando de nós encarnados, nós gostamos de fazer muitas coisas, mas eu vou citar duas. Nós adoramos fazer perguntas. Aqui, conversando com vários de vocês, eu já respondi algumas. E uma coisa que acontece após responder uma pergunta é que muitas vezes a gente duvida da resposta. Uma das coisas lindas no Espiritismo, que eu considero, não existe pergunta sem resposta. Vou repetir, não existe pergunta sem resposta. Mas o que a espiritualidade diz, às vezes, é que a resposta está além daquilo que a gente possa compreender. Vou dar um exemplo. Livro dos Espíritos, pergunta 192. Kardec pergunta: pode-se, nesta vida, tendo uma conduta perfeita, superar todos os graus da evolução e tornar-se um espírito puro? O que é um espírito puro? É o espírito que chegou no fim da jornada evolutiva. Resposta dos espíritos: não. Porque aquilo que vocês entendem como perfeição está muito longe de ser perfeito. E por falar no Livro dos Espíritos, esse aqui é o meu. Tá certo? Primeiro livro, não escrito, mas compilado por Kardec. Porque Kardec não criou nada. Ele simplesmente ouviu as respostas, as organizou e colocou num livro. 1018 perguntas nesse livrinho aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar das perguntas. Mas eu não posso dizer a mesma coisa que vocês vão gostar das respostas. Porque a tônica desse livro é transformação.
Eu falei isso numa aula certa vez. Cada um de nós tem duas versões. A atual, aquela que você vê no espelho, que você viu ontem, hoje, vai ver daqui a um ano, e tem a melhor versão de você. Nós estamos neste planeta, nesta vida, para atingir todo o nosso potencial. Tá? Bom, já fiz uma breve introdução. Vamos direto ao assunto da nossa preleção. Vida espírita, espíritos errantes. Minha filha perguntou: pai, o ser errante é um ser que fica errando? Não. O ser errante não é um ser que fica errando. Acho que um ser que erra o tempo todo é um ser errado. Brincadeira. Vamos olhar no dicionário. Eu olhei. O que é um ser errante? É alguém que vagueia. Às vezes sem destino, às vezes com destino. Um caminhoneiro é um trabalhador errante. Ele carrega o caminhão, vai lá para o Nordeste, descarrega, carrega de novo, traz de volta. Ele é um ser errante. Um peregrino é um ser errante. Um andarilho é um ser errante. E na filosofia espiritualista, o que é um ser errante? O que é um espírito errante? Todos nós aqui estamos encarnados. Um dia, essa máquina, como qualquer máquina, ela para de funcionar, estoura o prazo de validade, né? Hoje em dia, dá até para colocar um órgão artificial e acrescentar alguns anos na vida, mas ela vai parar de funcionar um dia. Né? Seu Daniel, que foi meu dirigente quando eu fiz escola de aprendizes, ele fala uma coisa muito bonita: nosso irmão ou nossa irmã voltou para a pátria espiritual. É isso mesmo. Também conhecida como erraticidade. Não precisa guardar esses nomes agora. Então, um espírito errante é aquele que, entre uma encarnação e outra, está de volta à pátria espiritual. Né? E como comparar? Como é que a gente pode facilitar esse entendimento? A gente compara, eu gosto de comparar a nossa vida, desde que nós fomos criados até o momento que nós nos tornarmos espíritos puros, e todos nós vamos chegar lá, com a escola. A escola é um lugar para onde nós mandamos nossos filhos, e lá eles deveriam, né, aprender coisas que eles utilizariam para o resto de suas vidas. Pode ser uma escola básica, pode ser uma escola, pode ser um colégio, pode ser uma faculdade. Nós vamos à escola para aprendermos a viver no mundo real. Lá, além de aprender, nós convivemos com outras pessoas, com outros alunos, com professores, funcionários. E nós deveríamos também usar a escola como um lugar para aprender a conviver bem com os nossos semelhantes. Então, quando nós estamos na pátria espiritual, como é que a gente faz para aprender? Nós precisamos encarnar. Encarnados, como numa escola, nós vamos conviver com pessoas, nós vamos aprender a conviver com essas pessoas, vamos aprender sobre espiritualidade também, e na medida que nós intercalamos entre estarmos encarnados e não encarnados, nós nos aprimoramos.
Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Sabe aquela situação que se repete na vida da gente? Ao ponto até de a gente dizer, não, de novo isso na minha vida? Por que isso acontece? Isso é uma prova. E ela só vai deixar de acontecer na vida da gente quando nós a superarmos. Isso envolve egoísmo, inveja, ira, fofoca. A gente precisa burilar, eliminar esses defeitos da vida da gente para continuar avançando. Eu vou citar algumas das perguntas, sabendo que vocês com certeza vão pegar o livro e vão ler de novo para concordar ou discordar de mim. A pergunta 223 é: a alma reencarna logo após desencarnar? A resposta é depende. No nosso caso, raramente. No nosso caso, no nível que nós estamos de evolução, é preciso um tempo lá do outro lado para avaliar, fazer uma autoavaliação, para que numa próxima encarnação a gente possa fazer melhor. O que é a alma no intervalo entre as encarnações? Espírito. Alma é espírito encarnado. Bom? Quando você se torna um espírito errante, ou seja, quando você está de volta à pátria espiritual, como é que você pode continuar aprendendo? Da mesma forma como nós fazemos aqui. Na vida da gente, quase sempre vai ter uma pessoa que vai nos guiar. Pode ser nosso pai, nossa mãe. Vai ter alguém lá do outro lado para nos aconselhar. Tem lugares para estudar? Sim. Tem lugares para conversar? Sim. Como é que você sabe disso? Porque essa vida aqui é um rascunho da vida de lá. Tudo que existe aqui, existe lá, só que melhor. É só a gente olhar para o nosso passado como humanidade. Há 500 anos atrás, a gente atravessava o oceano de barco. Muito corajosos nós éramos. Hoje nós fazemos isso de avião. Uma pergunta muito interessante aqui, a 228 e a 229. Conservam os espíritos algumas das paixões humanas? E a 229. Por que nós não deixamos na Terra as nossas más paixões? Apego. Uma pessoa que era viciada em bebida e desencarna, ela deixa de ser viciada em bebida? Não. Em jogo? Também não. Em tabaco? Também não. Nós levamos conosco aquilo que nos atrapalha. Eu tenho uma empresa, eu morro de medo de morrer, porque não vão saber tocar a empresa sem mim. Essa não deveria ser uma das nossas preocupações. Meu cônjuge é meu cônjuge. Tudo bem se eu morrer, vou desencarnar, mas você não vai casar com ninguém, tá bom? Eu não estou inventando. Isso acontece. Apego. Nós precisamos entender que nós estamos aqui com um propósito. E quando este corpo para de funcionar, basicamente, nós seremos avaliados pelo nosso desempenho, assim como é aqui na escola. E isso, o nosso desempenho, vai dizer se nós vamos voltar e fazer de novo, ou nós vamos avançar.
Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Não. Apenas os espíritos puros podem fazer isso. E a melhor de todas as perguntas é a última, né? Kardec pergunta assim: os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Quando eu vi de novo essa pergunta, eu tive o seguinte pensamento: Kardec não sabia direito onde ele tinha entrado quando aceitou o trabalho. Aliás, ele perguntou para a espiritualidade: e se eu não fizer esse trabalho, outro assumirá o seu lugar? Ninguém é a última bolacha do pacote. Se você não aceita uma tarefa, outra pessoa vai assumir essa tarefa. Mas tudo bem, ele aceitou. E aí, ele faz essa pergunta: se os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores. Aliás, a Terra é um mundo inferior, tá? E a resposta da espiritualidade: sim, eles vêm para cá para nos ajudar a avançar. E eu tenho certeza que ele lembrou dessa pergunta e dessa resposta na pergunta 625. Qual é a pergunta 625? Qual é o modelo que nós devemos seguir para construirmos a nossa evolução? A resposta são duas palavras: Jesus Cristo. E provavelmente ele deve ter tomado um grande de um susto. Ele era um cientista, ele era um educador, ele trabalhou com Pestalozzi. Ele começou querendo provar que o espiritismo era uma farsa, e descobriu que o espiritismo, além de não ser uma farsa, era ciência e filosofia, e uma maneira muito linda de se religar novamente com Deus. Mas aí ele deve ter percebido: opa, Jesus, aquele da igreja, vou ter muito trabalho. E teve. Eu quero terminar, faltam só 5 minutos, eu quero terminar a preleção com uma historinha. Existia um homem que tinha um trabalho errante, e o trabalho dele levava ele para diversas cidades. Ficava um tempo aqui, um tempo ali, e ele infelizmente estava num momento em que ele estava passando por diversos problemas. Ele já tinha passado por diversos problemas de todos os tipos. Só que ele ficou um pouco animado porque ele descobriu que tinha um médico muito bom na cidade para onde ele estava indo, e ele conseguiu uma consulta, conseguiu um encaixe. E esse médico, além de muito bom, ele era um excelente ser humano. Ficou com o homem por bastante tempo, conversando, entendendo e querendo ajudar. Esse homem tinha passado por problemas de relacionamento, por problemas financeiros, por todo tipo de problema, como qualquer um de nós. Aí o médico teve uma ideia brilhante: meu amigo, eu tenho a solução para você. Depois de conversar tantas horas, veio para cá um circo. Aliás, hoje é estreia. Talvez alguns de vocês conheçam essa história. E tem atrações fantásticas, mas a melhor de todas é um palhaço. Ele vai fazer você se sentir muito bem. Você vai sair dali aliviado, renovado, de tão bom que ele é no que ele faz. O homem olhou para o médico e disse assim: isso não vai funcionar, doutor. Por quê?
Eu sou o palhaço. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito curto o tempo para falar, mas se a gente pudesse resumir o Espiritismo de uma forma, ele é um guia. Nós estamos numa estrada praticamente sem fim, mas essa estrada nos leva a um lugar maravilhoso. Essa estrada nos leva de volta a Deus. Só que como é uma jornada muito, muito longa, quando você faz uma jornada e você não sabe direito aonde você está indo, seria interessante que você tivesse um guia para te ajudar, um guia para te mostrar o caminho. Porque se você não conhece o caminho e é teimoso e tenta descobrir sozinho, ou se você encontra um guia errado na sua vida, quando essa vida termina, às vezes você não vai estar no lugar que você queria estar. Mas graças a Deus pela sua misericórdia. Porque Ele nos ama tanto, que Ele vai dar todas as chances que nós precisarmos. Então, entre uma encarnação e outra, seria interessante que nós procurássemos esse guia. Para mim, o guia é o Espiritismo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele colocou vários guias para nós escolhermos. Todas as religiões levam a Deus. Aliás, religião quer dizer religar. Religião vem do latim, do grego, religare. O que com o que? O homem com Deus.